guardar, tá? Só para rapidinho. Qual que é o primeiro império? Hã? Qual o primeiro império? Segundo império? Assírio. Terceiro império? Babilônia. Babilônico. Quarto império? Medo-Persa. Medo, porque era uma função dos medos, tá? O povo medos com o povo persa. E o último? Romano. Que é o que atingiu a época de Cristo, né? Império Romano. E lá para frente nós vamos falar sobre a estátua de Daniel, tá? A estátua de Daniel. Por que nós estamos aprendendo esses impérios hoje? Porque na estátua de Daniel nós vamos ver aonde esses impérios se encaixam, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro império, então, vocês lembram? É que o Império Egito, do Egito, né? A Galileia, a terra do povo de Israel, era conhecido como Galileia das Nações. Você já ouviu falar isso? Galileia das Nações? Já ouviu falar essa expressão? Não? Por que Galileia das Nações? Israel é conhecida como Galileia das Nações. Por quê? Porque veja bem, ó, por aqui fica Israel, não é isso? Jerusalém, aqui está vendo Jerusalém? O Egito, os egípcios, para ir para a Síria, ou para a Mesopotâmia, ou para Babilônia, ou para a Turquia, qualquer outro lugar, eles teriam que passar por Jerusalém. E os mesopotâmios, se quisessem ir para o Egito, tinham que passar por Jerusalém. Por isso que ela é conhecida como a Galileia das Nações. Ou seja, não tinha como você vir do Egito pelo deserto da Arábia. Não tinha como sobreviver. Israel só sobreviveu por um milagre. Sobreviveu por quê? Porque Deus tirou água da rocha, mandou as cordonizes, mas não tinha como atravessar todo esse deserto aqui para chegar na Babilônia. Eles tinham que passar por um local que tivesse vegetação, e também não tinha como chegar, por exemplo, na parte de cima aqui da Turquia e outros lugares, pelo mar Mediterrâneo. Por quê? Porque naquela época a única forma de navegação era beirando o rio, beirando o mar. Quando eles iam navegar, eles não navegavam pelo meio do mar, navegavam pela borda, sempre enxergando a margem do rio. Porque ainda não tinha uma técnica de navegação na época, que só veio depois, que é chamado de astrolábio. O astrolábio foi um instrumento que eles inventaram para poder navegar no meio do mar, sem precisar se guiar pela borda. Aí eles tinham a longitude e a latitude, né, e a longitude. Através desse instrumento aqui, que dava longitude e dava altitude, né, para eles poderem navegar. Mas antes disso não existia, então eles tinham que ir pela borda. Bom, vamos lá. Por isso que Israel é conhecido como a Galileia das Nações. E até hoje, Israel está, se você olhar no mapa mundo, Israel está no centro do mapa mundo. Ele é o relógio de Deus, Israel é o relógio de Deus. Tudo que está acontecendo hoje, você tem que olhar para Israel, né? Então, o primeiro grande império, né, é o Império Egípcio. O Egito era o Rio Nilo é conhecido como a dádiva do Egito, né? Tanto é que o Rio Nilo, aí na revista, vai dizer que é o segundo maior rio do mundo, mas na verdade é um equívoco, porque se você pegar pela Wikipédia, o maior rio do mundo é o Rio Nilo. É o maior rio do mundo hoje, tá? De extensão, né? De extensão. Ele pegava aqui do lago Lícia, aqui, né? Depois lago Vitória, e descia e desaguava lá. O segundo maior rio do mundo é o rio Amazonas.
O rio Nilo ele pega 11 cidades, o rio Amazonas 7 cidades. E o terceiro maior rio do mundo é o Mississippi, tá? Pega 2 cidades, Estados Unidos e Canadá. Então, era Países. Oi? Países. Países, perdão. 2 países, tá? Vamos lá. Então, agora que o rio Nilo, ele tem um versículo na Bíblia que você só entende ele entendendo o rio Nilo. Eclesiastes 11, versículo 1. Quem pode ler? Você só vai conseguir entender esse versículo se você entender a história. Senão ele é um versículo que não faz sentido para a gente. Quem pode ler Eclesiastes 11, versículo 1? Professor Fernando, Oi. o rio Egito, lá no Cairo, no Egito, o rio Nilo ele tem 380 metros de largura. Imagina, correndo no meio do deserto. Por isso que é considerado um deus, né? Um Deus. Agora você imagina, 380 é muito largo. É muito largo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. O que eles costumavam fazer? Eles jogavam, quando o rio enchia, o rio Nilo enchia, porque uma época do ano ele enchia, mais do que o normal, invadia até as... Então eles jogavam as sementes sobre as margens desse rio. E quando ele abaixava, aquela semente caía sobre o solo e frutificava depois. Então por isso que diz, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, quando o rio abaixar, ela vai frutificar, você o achará. Era isso que eles estavam se referindo com relação a esse versículo, tá bom? Bom, aqui nós vamos ver que eu disse que Israel está no centro do mapa mundi, é o relógio de Deus, né? E por que é conhecido também como Galileia das Nações? Se você lembra que nas festas que havia em Israel, por exemplo, a festa do Pentecostes, vinha gente do mundo inteiro, não é? Por quê? Porque justamente Israel era uma porta de passagem para as outras nações. E eles aproveitavam a festa de Pentecostes para trafegar por ali. Por isso que no dia de Pentecostes, quando Pedro falou que está tudo cheio de moço, está tudo louco, né? Porque ouviram eles falarem em outras línguas, na língua do país deles. Havia gente de outros países ali, vinha gente da Etiópia, vinha gente de todo lugar, né? E por isso que existe até hoje uma festa muito famosa, e até hoje Israel recebe gente do mundo inteiro, né? Não deixou de receber gente do mundo inteiro. Bom, vamos lá. Aí veio o império que nós conhecemos como império. Os deuses, havia muitos deuses, o Marcos falou aqui, né? O Zou, né? Antropomorfismo, né? Que era homem com corpo de gente, com humano e animal, né? O Egito também tinha isso, também muito, né? O gato e assim por diante. Mas os deuses principais dos filisteus eram Dagon, Astarote e Baal-Zebub. E até hoje, irmãos, há muitos países daquela região que são politeístas hoje. Se você pegar a Índia, que pega ali na Ásia, por exemplo, a Índia adora hoje 33 milhões de deuses. 33 milhões. Não é mil, não, é milhões de deuses. E você viu que eles criam o quê? Os assírios criam o quê? Que o homem só tinha corpo e espírito. E que o corpo morria, mas o espírito continuava vivo. Hoje, os hindus, eles não matam um mosquito, porque eles acreditam que matando um mosquito pode estar matando um avô dele, ou um bisavô, que reencarnou no mosquito. E aí Ganesh é o deus elefante, Hanuman é o deus macaco, o rio é um deus, Rio Ganges é um rio, o sol é um deus, eles ficam olhando para o sol até o rosto ficar em carne viva, né? Adorando o deus sol, o deus lua, e assim por diante, né? Vamos lá. Vamos adiantar aqui. O Império Assírio, né? O Império Assírio, uma das passagens que nos chama a atenção, foi falado aqui já, e o interessante, quando você começa a estudar, você vai vendo que, por que esse livro está aqui? Aí você começa a falar, mas esse livro não devia estar aqui. Vamos pegar o livro de Esther, por exemplo. O livro de Esther
ele está totalmente fora de posição na Bíblia, né? O livro de Esther aconteceu em que época? Não pode me dizer? Na época do Império Assírio. Na época dos Assírios que aconteceu o livro de Esther. É nessa época aí, um dos reis, dos governantes dos Assírios, era Artaxerxes. Lembra do rei Artaxerxes? A esposa dele, Vasti, né? Que Esther ficou sendo a esposa. Então você vê que está o caso também de Daniel. Daniel é da época dos Medo-Persas, ok? Senaqueribe, a história de Senaqueribe está lá em Crônicas, lá no começo da Bíblia, né? E aí vai pegar a história aqui da época. Senaqueribe, você lembra muito bem, conhece a história de Senaqueribe, né? Ele invadiu várias cidades. Aqui, Israel, voltando aqui, ó, ele tinha, ele era conhecido 3 faixas, né? Israel tinha 3 faixas. Tinha o litoral, aqui ó, Israel tinha aqui o litoral, tinha uma outra faixa chamada Shefelá. O que era o Shefelá? O Shefelá era a parte entre o litoral e a parte entre as montanhas, era chamado de Shefelá. Senaqueribe, ele já tinha conquistado toda a Shefelá. Todas as cidades que ficavam entre o litoral e as montanhas, ele já tinha conquistado. Quando ele chega para Senaqueribe, para o rei daquela época, você lembra quem que era o rei? Não, o rei que Senaqueribe queria invadir Jerusalém e o rei estava lá. Quem era o rei? O rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Quando ele vai invadir Jerusalém, já tinha conquistado toda a Shefelá. Aí ele não tinha deixado. O problema de Israel é que Israel ficava numa montanha. Só que as montanhas de Israel, elas iam abaixando gradativamente. Isso é chamado de Shefelá também, né? Abaixando gradativamente. Formava como uma rampa que facilitava a subida para aquele local. Então ele invadiu e cercou Jerusalém. E quando ele cercou Jerusalém, ele disse assim, ó: eu passei pela cidade tal, e o Deus deles não deu jeito. Passei pela cidade tal, e o Deus deles deu jeito. E ele falou: e quem é o vosso Deus para me impedir? Aí ele falou: bom, agora ele mexeu com Deus. Agora ele já não mexeu com qualquer. E o que Ezequias faz? Ele pega a carta de Senaqueribe, né? Entra dentro do templo e mais ou menos ele fala assim: Deus, ó, ele não está afrontando eu não. Não é a mim que ele está mexendo, o negócio aqui é contigo, dá uma lida aí. E eu estou falando, dá uma lida aí para o senhor ver que não é a mim que ele está afrontando, é a ti que ele está afrontando. Não é comigo não. Aqui o negócio já é com o senhor. Por que a maioria por que os babilônicos, assírios, por que os assírios invadiram o reino do norte e levaram cativo Israel? Levaram o povo de Israel. Porque eles eram fortes? Porque eles eram bárbaros? Era por isso? É porque eles tinham melhor armamento? É porque eles eram homens cruéis? Foi por isso? Não. Foi porque Israel se distanciou de Deus. Quando Israel se aproximava de Deus, nenhum povo vencia Israel. Ninguém podia com Israel. Tanto é que Senaqueribe, na verdade, o rei Ezequias não tinha, ele viu que não tinha condições diante de Senaqueribe. Os assírios eram um povo bárbaro, um povo bem armado. Eles conheciam os armamentos a arte do ferro, né? Quem dominava a arte do ferro naquela época, eles tinham carros de ferro. Então o que ele fez? Quando ele entrega na mão de Deus, a Bíblia faz o quê? Deus faz o quê? Lembra? Envia um anjo. Um anjo só. Um anjo. Quantos homens da Síria matou naquele dia? 185 mil assírios caíram. Um anjo. Só um anjo. Não precisou um arcanjo, não precisou um querubim, serafim, não, só um anjo, né? E matou 185 mil assírios, uma só. E ali começou a queda do Império Assírio, né? Começou a queda, porque aí o Império Assírio se enfraqueceu, e foi aonde o próprio filho de Senaqueribe mata ele, né? Quando ele volta para Nínive, quando ele perdeu a batalha,
ele pega e volta para Nínive. Ele volta aqui, ó, para Nínive. E aqui ele tentou conquistar Jerusalém, não conseguiu, voltou para Nínive e lá o filho dele mata ele. E aí é onde o império vai ficando fragmentado e onde os medo-persas vêm e dominam o império assírio. Ok? É isso aí? Bom, aí começa então, perdão, os babilônios, né? Aí começa então o império babilônico. O império babilônico, certo? Os babilônicos, e quando é que os babilônicos vêm, tomam o reino? Que reino? Reino do sul ou reino do norte? Tem hora que confunde isso aí, não confunde? Reino do sul ou reino do norte? Reino do norte. Aí os babilônicos, aí é onde acontece a extinção do reino do norte, aonde eles nunca mais voltaram. Eles foram cativos para a Babilônia e nunca mais voltaram. O Marcos leu aqui o Salmo 137, né? Quando eles levaram o reino do norte, o reino de Israel, as 10 tribos para a Babilônia, tá? Aí é onde eles estavam lá como cativos, estavam lá como escravos, e os babilônicos disseram, ó, canta um hino, que vocês cantavam lá esse ano. E a Bíblia diz que eles penduraram a harpa no salgueiro, né? E eles disseram, canta um hino pra gente aí, canta uma daquelas músicas que vocês cantaram. E eles dizem, como cantaremos, estando nós em terra estranha, né? Como nós vamos entoar a Deus aqui como escravos? Como a gente vai cantar um hino aqui? E eles viveram, quanto tempo eles ficaram na Babilônia? 70 anos. E aí, havia uma profecia que eles iriam ser levados. Leia aí Jeremias 52:4. Em Jeremias 52:4 vai ter uma profecia. Por causa do quê? Por causa que eles se afastaram de Deus, começaram a adorar outros deuses, por ter deixado de adorar a Deus. Irmãos, Israel só caiu na mão do inimigo quando eles deixaram de adorar a Deus. Porque enquanto eles estavam adorando a Deus, Deus estava com eles, né? Deus sempre esteve com eles. Quem pode ler aí? E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército. E se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Muito bem. Então, aí já era uma profecia, falou que isso ia acontecer, mas e também o Império Assírio aconteceu na época de Jonas, né? Lembra que Jonas foi pregar, a capital da Síria era Nínive. Jonas foi pregar Nínive. E na época também de Naum, ok? Ele ficava no meio aqui da Mesopotâmia, né? O Império Assírio. O profeta Jonas era dessa época, Davi e Salomão era dessa época, o reino do norte era dessa época. Agora, olha, sabe uma pedra, aquelas pedras encontradas, foram encontradas várias pedras com descrições, os arqueólogos encontraram. E uma dessas pedras que eles encontraram, está esta inscrição. Na verdade, aqui não é uma pedra só, são mais pedras, tá? Juntaram os textos dessas pedras e estava escrito, olha o que eles encontraram. Isso aqui foi escrito por Senaqueribe. Lembra do Senaqueribe? Ele escreveu isso aqui, ó. Quando Ezequias, o judaico, ele não se submeteu ao meu jugo, eu montei um cerco em 46 de suas cidades, fortificadas e intocáveis, pequenas aldeias. Tudo conquistei usando rampas de acesso que colocaram perto das muralhas. Eu expulsei 20.150 pessoas, jovens e velhos, 200.150 pessoas, jovens e velhos, homens e mulheres, cavalos e mulas, jumentos, gados, grande e pequeno, além da conta, e tudo considerei como pilhagem de guerra. O que é pilhagem de guerra? Coisa que ele deu para os outros, foi lá, conquistou e deu para outro, foi lá, conquistou e deu para outro. Ele mesmo, eu o fiz prisioneiro em Jerusalém, na sua residência real, como um pássaro numa gaiola. Lembra que ele sitiou Jerusalém? Suas cidades que eu saqueei, as tomei de seu país e as dei a Motinti, rei de Asdod, que era o rei dos filisteus, né? A Padi, rei de Eglon, e Sinibel,
rei de Gaza, tudo dos filisteus. Ele pegou essas cidades e deu para os filisteus. E dessa maneira resumiu seu país, reduziu seu país, e ainda aumentou o tributo. Mas só que ele não fala aqui, porque eles não contavam, eles não escreviam as derrotas, só escreviam as vitórias. Ele não vai dizer aqui que matou 185 mil. Ele não vai dizer que um anjo matou 185, que ele perdeu a guerra. Porque os reis só escreviam as suas vitórias. As derrotas, ele não escrevia. E aqui está a rota, né? Quando Jerusalém, quando o povo de Israel é levado cativo para Babilônia, que ficava entre o rio Tigre, perto do rio Tigre, e Eufrates, né? Na verdade, a margem do rio Eufrates. Okay? Eles foram levados cativos. O Império Babilônico também é marcado pelo rei que foi falado aqui nessa noite já, né? Qual é o nome dele? Nabucodonosor. Foi um império fortíssimo, ele conquistou, tanto é que um dia Nabucodonosor, ele se engrandeceu tanto, o Jardim Suspenso, que é conhecido até hoje, né? Os Jardins Suspensos da Babilônia, era um negócio tão suntuoso, já está mais ou menos perto do horário aí? Falta quanto? Me ajuda aí. Tá. Era tão suntuoso que ele chega no palácio, vocês lembram o que eles falam? Vede a grande Babilônia que eu a construí com as minhas. Aí Deus olhou e falou: você é o quê? Peraí, não entendi. Você fez, você manda, você é o tal, você é o cara. O que aconteceu com ele? Virou bicho mesmo. Virou bicho. Há 7 anos ele virou um animal que até pelos, né, cresceu nas suas costas, tudo. O orvalho caía sobre ele. E quando ele volta em si, ele fala: peraí. Aí ele reconheceu que Deus era Deus, né? Reconheceu que Deus era Deus. Mas tão suntuoso era o seu império que ele achou que ele fez o que Herodes fez, né? Lembra de Herodes? Herodes vai lá, faz um discurso, o povo ovaciona Herodes e o povo diz: voz de Deus e não voz de homem. Aí Deus deixa ele ficar enfermo. José vai dizer que Pedro chega lá e fala assim: Herodes, devolva a glória que é de Deus e você vai ficar tudo bem, e você vai ficar são, você vai sarar. E Pedro diz José que ele vai dar vários dias, chega lá e fala: devolve a glória que é de Deus, é só você dizer que Deus. E Herodes não morreu. Aquela enfermidade foi agravando ao ponto de bichos começar a sair da pele de Herodes. Olha o que é o ego do ser humano, né? Sair bichos pela pele dele, começar a cheirar mal, cheio de feridas. E Pedro disse: dá glória a Deus, Herodes. E a Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho e não deu glória a Deus. O cabra era ruim mesmo. Vamos ser sinceros. Não, camarada era ruim. Bom, todo mundo sabe que a Babilônia, já estudamos isso, né? Ela está localizada no atual Iraque. Atual Iraque. Esse foi o tanto que eles conquistaram, né? A Babilônia. Não conquistaram muito, não, né? Conquistaram uma parte aí, tá? Como também era um politeísta também, né? Cada cidade tinha a sua divindade. Por que Israel é sempre tentado em adorar outros deuses? Por causa disso, eles viam que as outras nações faziam, queriam fazer igual, né? E aqui é onde fala que era após a morte, o espírito achava que a morte continuava com vida. E guarda isso aqui, porque lá na frente, daqui a pouco nós vamos estudar, já vai aparecer aí, como surgiu os fariseus, saduceus, lembra dos fariseus que tanto perseguiam Jesus? Daqui a pouco a partir dessa aula aqui, depois do final dessa aula, você vai entender como surgiu os fariseus e como surgiu os saduceus. Da onde apareceu esse povo aí? Esse povo que deu trabalho para Jesus, lembra? Jesus teve que pegar tão pesado com eles, chamou eles de sepulcro caralho, né? Raça de víboras, né? Você vê como é que Jesus gostava dele. Um dos principais deuses deles, né? Era a deusa Lua, né? Deusa Lua. E
do Império Neobabilônico, o que mais se destaca aqui, entre os reis que havia, era o, lembra o nome dele? Nabucodonosor. É o que... Agora, nessa época aqui desse Império Neobabilônico, viveu também quem? Nós sabemos muito bem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O certo mesmo, irmão, quando a gente falar, é chamar eles, não é chamar eles de... O certo é chamar eles de Ananias, Misael e Azarias. Porque Daniel, o certo é Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Por quê? O nome de Daniel foi mudado. Lembra qual é o nome dele que foi dado para ele depois? Beltesazar. Belsazar era o rei lá, né, da Babilônia. Beltesazar. E Beltesazar quer dizer, a palavra Bel era uma das maiores divindades dos babilônios. Bel, tá? Então é o principal deus da Babilônia, que Bel te proteja. A palavra Beltesazar quer dizer que Bel, o deus da Babilônia, te proteja. Ananias, o nome deles, Ananias, era Deus é gracioso. E a Babilônia, por quê? Como eles tiveram que ingressar, eles fizeram parte da cúpula da Babilônia, então era mudado o nome deles, era dado um novo nome para eles, porque eles faziam parte agora da cúpula da Babilônia, né? Aí de Ananias, olha o nome que passou a ser dado para ele, que era Ananias, Deus é gracioso, né? Ficou chamado servo de Aco, servo de Aco, ou seja, o Aco era um deus da Babilônia, olha só, então ficou sendo o nome Sadraque, né? Sadraque é o servo de Aco. E também, aí foi mudando o nome, Deus da Lua, Azarias, né? Abednego, servo de nego, Abednego é servo de nego, então mudaram o nome para o nome de deuses deles, para os deuses deles. E você conhece bem a história, nessa época do Império Babilônico, aonde Nabucodonosor se incha tanto, manda fazer uma estátua para adorar, que todo mundo devia adorar a estátua que ele fez. Aí quem é que não se prostra? Lembra quem são os três? Misael, Ananias e Azarias. Mas e o Daniel? Por que o Daniel não prostrou? E o Daniel, cadê? Porque eles não foram para a cova com ele, ele largou eles para a fornalha. Porque veja bem, Daniel se prostrou diante da... Por que a história não fala de Daniel? Eram os quatro, não é? Não era um governador lá? Hã? Não era tipo um governador. Tipo um governador, mas o rei mandou todo mundo prostrar. Todo rei prostrado. Todo mundo tinha que se prostrar perante a estátua que Nabucodonosor fez. Os reis, os grandes lá, todo mundo, né? Só o único que podia ficar em pé aquela hora era o Nabucodonosor mesmo, que a estátua era dele. E o Daniel, onde estava? Auxiliando o rei. Era o seguinte, Daniel, ele cuidava de várias províncias. Okay? Várias províncias. Ele era o governador de diversas províncias. E o que a maioria dos historiadores acreditam é que ele estava visitando essas províncias e cuidando dessas províncias. Então Deus deu um livramento para ele naquele momento, né? Só que, veja bem, irmão, na vida do crente sempre vai ter provação. Um dia a gente é provado, não é? Alguém já foi provado alguma vez? Glória a Deus. Alguma vez? Não é? Quantas vezes você foi provado? Não é? Quantas vezes? Agora veja bem, Daniel, puxa, ele falou assim, ó, Deus livrou Daniel, né? Olha que livramento que Deus deu Daniel. Só que Daniel se livrou dali, mas lá na frente, fica tranquilo que tinha uma cobra esperando para ele. Tinha os leões esperando ele, não tinha jeito, né? O crente ele vai passar por luta, não tem condição. Vai sempre passar por provas. Ele livrou da estátua, da fornalha, mas não se livrou da cobra. Porque o crente, uma hora, vem a prova. Entendeu, né? Aí eu até costumo brincar assim, cada um tem um jeito de pensar, eu posso pensar do meu jeito também, não posso? Jogaram Misael, Ananias e Azarias no fogo, não jogou? E por que ele não queimou?
Porque o quarto homem estava lá. O quarto homem estava lá. Sabe o que é o meu modo de pensar? Isso é modo de pensar, não está na Bíblia não, vai falar que está na Bíblia. É o meu modo de pensar. A Bíblia diz que Deus é fogo, não fala? Fala que o trono de Deus é fogo, seus olhos são como chama de fogo. Que Jesus é fogo, porque a Bíblia fala que os olhos dele são como chama de fogo. Que o Espírito Santo é fogo, ele desceu no Pentecostes como fogo. Vai dizer que a Bíblia é fogo. Vai dizer que os anjos são fogo, ele faz os seus ministros na barriga de fogo. E vai dizer que a gente é fogo também, está escrito na Bíblia que a gente é fogo também. Então, fogo não queima fogo. Você jogar fogo no fogo, só vai aumentar o fogo. Né? E o quarto homem da fornalha estava lá, né? Estava lá. Então, a única coisa que queimou dele é aquilo que prendia eles, as ataduras. Mas a Bíblia diz que nem um fio de cabelo se queimou. Aquele foguinho lá não era de nada. Quando jogou os outros que acusaram ele, não deu nem tempo, né? É que nem os leões. Os leões é aqueles leões desdentados do circo lá. Quando jogaram os que acusaram, os leões devoraram no ar. Né? Devoraram no ar. Tem historiadores que falam que chega a ser mais ou menos 100 leões. 100 leões. Falam ficar 60 dias. Alguns 40, isso aí é uma polêmica muito grande, 60, 80, 100 leões. 60 dias sem comer. Aí eu fiquei pensando nessa história, e eu falei para meu pai, porque eles obedeceram, os deuses obedeceram a Deus exatamente. Você percebe que quem peca é morre. Né? O irmão, Deus só falou para ele, você não vai comer. Ele deu, eu fiz até de travesseiro. Eu fiquei imaginando assim, o filhotinho, né, da leoa, falou, nossa, mãe, eu estou com fome. Eu falei pro meu pai, eu adoraria pregar isso, meu pai faz isso, os filhos são tão obedientes, eles são tão obedientes, que depois eles receberam muito mais carne do que um só. Né? A obediência levou eles a alimentar a fome deles. Aí tem um pessoal que fala que o Daniel fez até de travesseiro, jogou do leão. Mas isso daí é mentira, Da minha parte também. Mas aí tem uns que vai longe ainda, irmão, vai mais longe. Porque leão, sabia que leão não come carne assada? Sabia? Se você assar carne e dá pro leão, ele não come. Então o Daniel estava assado no fogo lá, então tem muito fogo nele. Aí o leão acho que não dá para comer não, tá assado. Mas é só para descontrair, tá? Mas, amém? Tá defumado. Vamos fazer a nossa